Olá, tudo bem com você? Vamos imaginar que você recebe uma ligação do seu chefe e lhe é informado que tudo está parado dentro da sua empresa. A rede não funciona, ninguém navega na internet, nenhum cliente consegue acessar o seu site, nenhum usuário de teletrabalho consegue acessar a VPN. Tá um caos, você não consegue fazer absolutamente nada dentro da tua rede. Você vai até o local, você se depara com o farol queimado. O faro está danificado e você só tem um faro na tua rede. E aí, o que você vai fazer? Você vai acionar o RMA do fabricante, ele vai te dar 72 horas para te entregar essa caixa, dependendo da localidade que você está. Tua empresa pode ficar parada 72 horas. Você já pensou nisso? O faro hoje se torna o núcleo da rede. É para mim hoje um dos equipamentos mais importantes para o funcionamento de toda a empresa. E já dizia um ditado: quem tem um não tem nenhum. Quem tem dois tem um. Então, essa é a importância de você implementar alta disponibilidade na camada de faro. E eu vou te mostrar como a gente pode fazer isso hoje. Então, vamos pro vídeo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fagner Nascimento e esse é o canal voltado à cibersegurança e dicas de como tornar o gerenciamento da sua rede cada vez mais eficiente. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre alta disponibilidade na camada de firewall, High Availability ou Clustered Failover. Eu quero mostrar para você a importância de você ter a redundância na camada de faro. A gente sabe, pessoal, que quando a gente implementa um faro hoje na nossa rede, ele se torna o principal equipamento responsável por todo o serviço que roda dentro da rede, praticamente, né? Ou seja, para os usuários saírem para a internet, tem que haver roteamento. Para os usuários conectarem nos servidores, tem que haver roteamento entre as VLANs, e as VLANs estão sendo fornecidas pelo firewall. Para os usuários de home office acessar os recursos internos da empresa, eles precisam também do firewall, porque a conectividade da VPN é fornecida através do firewall. Você tem sites e serviços publicados para a internet, para que clientes possam consumir serviços, também depende do firewall. Então, pessoal, a extrema necessidade de você ter um High Availability, um HA, é prioridade zero, pessoal. Eu recomendo que todos os projetos de firewall dentro de uma rede tem que ter HA. Você tem que levar em consideração a implementação do HA, porque a gente não tem controle sobre o que pode acontecer. Pode acontecer um dia que houve uma descarga elétrica, o teu equipamento parou de funcionar, houve um defeito de fábrica, ele não inicializou direito, houve uma queda de energia e na hora que ele foi iniciar, ele já não iniciou mais. Então a gente tem que ter uma estratégia para isso. Então hoje eu particularmente sempre priorizo implementar os meus projetos de firewall com HA, mesmo que sejam pequenas redes. Porque tem pequenas redes de 10 computadores que, dependendo do nível de negócio, do nível de faturamento, da criticidade, do tipo de negócio que essa empresa atende, ela não pode parar. Então, contar com que sempre aquele faro vai estar todo o tempo funcionando, não vai ser infalível, é bobagem, né, pessoal? Então, eu quero mostrar para vocês hoje como a gente pode configurar o HA no Sophos Firewall de forma muito tranquila, muito simples, mas que você possa pensar na possibilidade de implementar isso dentro do teu negócio. Bom, pessoal, antes da gente partir aqui para eu demonstrar minha topologia, é importante vocês entenderem os tipos de HA que nós temos no Sophos Firewall. Existem dois tipos, pessoal: o HA ativo-ativo e o HA ativo-passivo. O que é o HA ativo-ativo? Os dois equipamentos trabalham simultaneamente respondendo às requisições da rede. Os dois estão ativos respondendo todas as solicitações. Se um dos equipamentos vier a falhar, no caso aqui o meu principal, o secundário já vai responder imediatamente porque ele já é um firewall ativo respondendo solicitação. E todo o tráfego vai ser direcionado para esse firewall auxiliar. Beleza? Qual é a diferença de você trabalhar com um HA ativo-ativo? Existe um custo a mais
nesse modelo, nessa topologia. Você precisa licenciar os dois faros. Os dois faros precisam ter licença, porque os dois faros vão estar ativos respondendo às solicitações da rede. Então os dois faros precisam ter licenciamento de segurança, todo o licenciamento necessário para você fazer a proteção da tua rede. Já o HA ativo-passivo, você só precisa ter licenciamento no faro primário, pois é ele que fica trabalhando ativamente respondendo às solicitações da rede. O faro secundário, ele fica em stand-by, ali pronto para caso o faro principal vier a falhar, o faro secundário vai assumir e essa licença é migrada do faro primário para o faro secundário. E o faro secundário começa a atender as solicitações da rede, provendo proteção à tua rede. Beleza? Então, sabendo disso, você tem que avaliar qual é a topologia, o tipo de HA que você vai implementar no teu negócio. Mas aí você me pergunta, o que você recomenda, Fagner? O que você mais implementa nos teus clientes? A maioria dos projetos que eu executo, eu faço HA ativo-passivo, tá? Porque atende bem o cliente, tá? Ele só precisa realmente contar com o backup. Se o faro primário vier a falhar, o faro secundário vai assumir imediatamente, então para ele isso é suficiente, tá? E atende muito bem. Em que cenário eu poderia implementar um faro ativo-ativo? Talvez o cliente quer somar processamento, porque se as duas caixas estiverem trabalhando simultaneamente, mais tráfego de rede, mais solicitação elas vão ser capazes de suportar, tá? Então, em alguns cenários, talvez isso seja interessante. Nos meus projetos, no cenário que eu vejo no dia a dia, o HA ativo-passivo atende bem. Às vezes o cliente opta pelo modelo mais custo-benefício, tá? Agora, uma observação. Cada fabricante tem a sua modalidade de licenciamento, tá? Na Sophos, o HA ativo-passivo somente licencia a caixa primária. Em outros fabricantes, você precisa licenciar as duas caixas, independente se é faro ativo-ativo ou ativo-passivo. Beleza? Então avalie isso com o fabricante antes de implementar o projeto. Show de bola? Então vamos aqui para a minha topologia que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso hoje. Bom pessoal, aqui na minha topologia eu vou demonstrar uma topologia bem simples, tá? Existem outras topologias mais avançadas, que você trabalha com redundância na parte de switch core, switch de distribuição. Esse vai ser um assunto para um outro vídeo, que a gente vai conversar sobre isso, como você pode ter redundância em todas as pontas. Mas a topologia que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, ela é simples, mas ela é suficiente para mim mostrar para vocês como é essa configuração do Sophos Faro, beleza? Então, primeiro ponto, você precisa ter um switch para você conectar os teus roteadores de internet, tá? Todos os roteadores dos provedores você vai ter que conectar no switch, você já não vai conectar diretamente no faro. Se conecta no switch, como eu peguei aqui o roteador de internet, conectei no switch, e do switch de internet você vai conectar nas portas dos teus faros, beleza? No caso aqui eu tenho o faro 1 e o faro 2. O faro 1 é o primário, o faro 2 é o secundário. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que ter uma conectividade direta de um faro ao outro. Essa rede vai se chamar de rede Heartbeat ou rede intracluster. Esses faros eles vão trocar a comunicação aqui para saber se os dois nós estão vivos, tá? Se um parar de responder ao outro, esse outro identifica que esse nó caiu e automaticamente ele vai chavear para ele assumir ali as requisições da rede. Então, essa conectividade aqui do meio, ela é extremamente importante, tá? Eu recomendo que se o teu appliance tiver suporte a porta de fibra, utilize aqui na rede HA, na conectividade HA, fibra ótica, tá? Portas de GBIC, porque são mais confiáveis do que as portas elétricas. Então, sendo possível, faça isso. Beleza? E aqui eu tenho a porta E0 de cada faro que vai conectar no meu switch LAN, que é o switch que está conectado a todos os meus dispositivos, computadores, servidores, APs e etc, tá? Então, os dois estão conectados no mesmo switch. Uma observação: você só precisa realizar as configurações no faro primário, o faro primário que já está ali todo configurado, fornecendo recursos à sua rede,
tudo 100%. Quando você conectar o faro secundário, que você for formar o seu cluster, você não precisa realizar nenhuma configuração nas portas dele, tá? Na porta WAN, nessas portas aqui de LAN, você só precisa fazer a conectividade no switch, beleza? Só uma observação, tá, pessoal? Quando você tira o Sophos Firewall da caixa, por padrão, a porta 1 ela vem com o DHCP ativado, tá? Então, o que você vai fazer quando você for fazer o seu HA? Você vai tirar o equipamento secundário da caixa, vai conectar teu notebook, vai conectar ali na internet separada, vai registrar o equipamento na tua conta da Sophos. Beleza, fez todas as configurações ali, você não precisa fazer nenhuma outra configuração, apenas conectar ele o teu notebook ali na porta 1, ter acesso administrativo a ele, conectar uma internet ali rápida para poder registrar o equipamento. Fez isso, desativa o DHCP server da porta LAN que você vai conectar posteriormente no teu switch de rede, tá? Porque se você conectar direto, esse cara tá com o DHCP ativado e o faro primário já está fornecendo o DHCP na rede, isso vai criar conflito, beleza? Então faça isso, toda a configuração, e conecte isso no switch de LAN, beleza? Outro detalhe que eu sempre recomendo quando você vai configurar um HA, dedique uma porta para gerenciamento. No meu caso aqui, ó, eu tenho aqui a porta E2 no firewall 2 e E2 no firewall primário, tá? Por que isso? Porque se você quiser ter acesso direto ao cluster, sem passar pela rede LAN, você vai ter o acesso para poder fazer alguma gerência no equipamento. Então eu sempre recomendo configurar uma porta de gerência. Essa é uma porta que talvez não vai ficar conectada no teu switch, você vai deixar ela livre ali. Se você precisar fazer uma conexão direta em um dos nós do HA, você conecta no teu notebook e acessa, coloca o endereçamento IP lá e acessa, beleza? É importante para a gerência do cluster, se você precisa fazer um reinício forçado em um dos nós. Então, eu sempre utilizo essa prática, tem dado certo, tá? É uma recomendação minha, não é obrigatório. Se você quiser fazer, você pode fazer, beleza? No meu caso aqui, a minha rede de gerenciamento é essa rede 172.16.0.102 para o faro secundário e 172.16.0.101 para o faro primário. Bom, pessoal, agora que vocês entenderam essa topologia, nós vamos fazer a implementação de um HA ativo passivo, beleza? Só para a gente entender quais vão ser os testes que eu vou fazer aqui, eu tenho aqui a minha estação de trabalho que está atrás dessa rede, fornecida pela rede 10.10.150.0/24, e está aqui a minha estação de trabalho, tá? Essa estação de trabalho vai servir para nós fazermos os testes no momento que a gente for simular o desligamento dos firewalls e ver ali como vai se comportar o cluster, tá? Então eu tenho aqui já a minha máquina que vai continuar pingando na rede LAN e também pingando na internet, para a gente ver qual é o comportamento ali que vai ter no momento que um dos firewalls cair e o secundário assumir, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui está a documentação, tá? Oficial da Sophos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa documentação, beleza? Explicando todo o passo a passo para você fazer a implementação de um HA, beleza? Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Existem dois modos de configuração de HA no Sophos Firewall. O modo Kick HA e o modo interativo. O modo Kick é o modo rápido, é aquele que você dá 2, 3 cliques e o Sophos Firewall vai fazer tudo automaticamente para você. Você não vê quais são as configurações que são realizadas por baixo, tá? É uma configuração rápida, plug and play. Eu não vou usar esse modo, tá? Nesse vídeo, eu quero mostrar um modo interativo, que é o modo que você faz as configurações manuais e você entende quais são os requisitos, o que é necessário para você fazer ali a implementação do HA. Eu gosto de fazer dessa forma porque se eu precisar fazer um troubleshoot, eu sei quais são as dependências que foram necessárias para se configurar esse HA. Então nós vamos utilizar esse modo aqui, ó, ativo, passivo, interativo, tá? Então está aqui, ó, o passo a passo. Só você seguir todos os passos aqui que vai dar tudo certo, tá? Então eu vou deixar também esse link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, antes da gente partir para a configuração do HA, a gente precisa atender alguns pré-requisitos de configuração.
São 3 pré-requisitos, pessoal. Primeiro, habilitar o protocolo SSH em ping na zona DMZ. Segundo, configurar as interfaces que farão parte da rede Heartbeat ou intracluster. Terceiro, testar a conectividade da rede Heartbeat. Você precisa fazer isso antes de partir para a configuração do HA. Agora que a gente entendeu quais são esses pré-requisitos necessários para a gente iniciar a configuração do HA propriamente dito, eu vou mostrar para vocês aqui como está a minha configuração, beleza? Então vamos aqui no nosso firewall primário, que é o meu Sophos Master. Eu vou aqui em administração, eu vou aqui em Device Access e aqui na zona DMZ eu tenho que estar com o protocolo SSH ativado e também o protocolo ping, beleza? Segundo passo, vamos configurar aqui em Network a rede do cluster, tá? Eu vou escolher a porta 4, porque a porta 4 é essa porta aqui, tá? O meu emulador mostra a porta E3, porque aqui o emulador conta a partir da porta 0. Então a porta 3 aqui na minha topologia é a porta 4 aqui no Sophos Firewall, beleza? Então eu cliquei aqui e já configurei ele na zona DMZ, tá? Essa rede intracluster, essa interface que vai formar a rede intracluster, ela precisa estar na zona DMZ. Se não tiver na zona DMZ, não vai funcionar. Então, selecionei a zona DMZ, coloquei um nome e defini um endereçamento IP aqui 10.10.121/30. Beleza? Vamos agora aqui na minha caixa secundária, no Slave. O mesmo processo, vim aqui em administração, Device Access, e na zona DMZ eu habilitei o SSH e o protocolo ping. Da mesma forma, eu vim aqui em Network e na porta 4 também fiz a configuração do nome, inseri na zona DMZ e coloquei o IP 10.10.122, porque o outro lado é 121. Esses dois caras vão precisar estar dentro da mesma rede, tá? Beleza. Agora que a gente fez essas configurações, o que a gente precisa testar? A conectividade entre o firewall A e o firewall B. Como a gente vai testar essa conectividade? Eu estou aqui logo no secundário, no Slave, então eu vou aqui em Diagnostic e vou disparar um ping lá para o outro lado, 10.10.120.1. Vou selecionar a interface 4 aqui, vamos ver se há conectividade. Beleza, respondeu. Vamos também fazer o teste aqui do outro lado. Eu acho importante a gente fazer esses testes porque por algum motivo a gente já parte para a configuração e dá errado, a gente vai ver que de repente o cabo está com defeito e tudo. Então, se você já testou aqui, você está garantindo que vai dar certo, tá? Então, beleza, deu teste na conectividade. Então, agora que nós já concluímos esses pré-requisitos aqui, a gente vai partir para a configuração. Quando a gente vai configurar um HA ativo passivo, a configuração se inicia pela caixa Slave, tá? Pela caixa secundária. Então, vamos aqui na caixa Slave, vamos aqui em System Services e aqui nós temos aqui os modos de configuração. Como eu estou configurando na Slave, o que eu vou dizer? Ela é a caixa auxiliar. E aqui você vai definir qual é o modo de configuração que você vai escolher. Eu vou usar o Interactive Mode, beleza? Porque eu quero fazer as configurações manuais. Então, vou selecionar aqui uma senha que ele gerou e eu vou selecionar a porta. Tá vendo que ele já reconhece a porta porque está lá na zona DMZ? Então, seleciona a porta e clica em Save. Muito simples essa configuração, pessoal, não tem segredo, tá? Vamos aguardar, pronto. Ele já startou aqui e ele está esperando o outro lado disparar aí essa comunicação para eles começarem a trocar essas informações e formar esse cluster. Bom, pessoal, agora aqui na nossa caixa master, o que a gente vai selecionar? Primário, ativo, passivo. Tá vendo aqui a configuração de primário, ativo, ativo? Vou escolher primário, ativo, passivo. E aqui, ó, nós temos aqui Kick HA e nós temos Interactive Mode, tá? Olha só como muda aqui o contexto de configuração, tá? Eu vou escolher aqui Interactive Mode, ó como é simples, você quase não seleciona nada aqui. Então vamos para o modo interativo. E aqui ele gera uma senha, tá?
ele pede aqui um cluster ID, que é uma numeração. Como esse é o primeiro cluster da rede, eu vou deixar 0. Se você estiver fazendo um segundo cluster nessa rede, aí você pode escolher aqui o próximo número, 1, 2, 3 e assim por diante. O Node Name, eu vou deixar Node 1 porque ele já deu aqui, ó, Node 2, tá? Então ele já sugeriu do outro lado. Aqui ele gera uma senha, que é a mesma senha que foi gerada lá do outro lado, ele gera desse lado aqui. Então eu já vou deixar essa senha aqui. E aqui a porta que será dedicada ao HA-Link, que é justamente, ó, essa conectividade aqui, tá? Então eu vou selecionar a porta 4, que ele só vai reconhecer a porta que está na DMZ, tá? Então selecionei a porta 4 aqui, e aqui ele está perguntando qual é o endereçamento IP para me fechar essa comunicação lá com o meu parceiro do HA-Link, que é justamente 10.10.120.2. Lembra que a gente fez esse teste anteriormente ali sobre essa conectividade? E aqui abaixo, as portas monitoradas, você vai selecionar qual é as portas que você quer monitorar. Se alguma dessas portas ficarem down, ele vai fazer também o swap dos nós aí dentro do HA, tá? Então você tem que selecionar as portas que você quer monitorar, que são as portas que estão ali, todas as tuas VLANs, as que estão fornecendo todos os serviços da tua rede. Então no meu caso aqui é somente a porta LAN Corp, tá? Você vai selecionar conforme o teu ambiente aí. E aqui em Peer Administrator, você vai definir o IP de gerência da porta de gerência do teu parceiro, que é esse IP aqui, ó, pessoal. É esse IP aqui que eu acesso para me gerenciar diretamente aqui a minha caixa slave, tá? Ó, tá vendo aqui o final 102? Então eu vou definir aqui que a interface é a MGMT, que é justamente aquela interface dedicada que eu falei que vocês deveriam configurar. Definir aqui o parceiro, tá? E aqui em Primary Device, qual é a minha preferência de Primary Device? Essa configuração aqui ela é importante você entender, tá? Funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu tenha a minha caixa Master aqui desse lado e a minha caixa Slave aqui desse lado. Por algum motivo, a minha caixa Master, que está assumindo ali todo o processamento na minha rede, falhou. Vamos supor que de madrugada o no-break falhou, pifou, essa caixa desligou. Essa caixa aqui, que era a Slave, virou Master. Ela assumiu ali todas as requisições da minha rede. E aí, se por algum motivo essa caixa retorna, você foi lá, consertou, ela retornou. Quando ela retornar, essa caixa aqui, ela tem preferência. Se você setar a preferência aqui na configuração, significa que essa caixa vai assumir novamente, essa caixa vai ficar como slave, tá? É dessa forma que tem esse comportamento. Se você deixar aqui, ó, como preferência o nó 1, ele vai se comportar dessa forma. Se esse cara ficar down, esse cara assume. Se ele retornar, ele vai voltar a assumir como primário. Se você deixar No Preference, essa configuração aqui, ó, No Preference, significa que quando essa caixa falhar e essa caixa assumir como Master, e a caixa que anteriormente era Master, ela voltar para a rede, ela não vai voltar a ser Master, ela vai continuar como Slave e essa vai continuar sendo a Master, até que você faça a troca. Aí você me pergunta, Fagner, o que é melhor? Depende de cada cenário, pessoal. Eu, particularmente, eu prefiro deixar No Preference. Por quê? Vamos supor que aconteceu um problema de energia, esse firewall primário falhou e ele voltou para a rede ali sem você ter feito ali um diagnóstico. Vamos supor que esse cara voltou com tela de erro, voltou com problema de alerta. Ele pode voltar com problema para a rede. Então eu não gosto. Eu gosto que se acontecer essa troca de nós no cluster, eu vou lá e avalio o que aconteceu com aquele cara que falhou, eu vou fazer o diagnóstico, beleza, tá tudo certo, aí eu faço essa troca manual. Eu prefiro trabalhar dessa forma, mas tem cenários que o cliente pede para definir uma prioridade ali em alguma das caixas e toda vez que ela voltar para a rede, ela vai ser a primária, beleza? Então, eu vou deixar como No Preference, tá? E aqui em Keep Alive e Keep Alive Attempts, eu prefiro deixar padrão, porque isso aqui são as tentativas que ele vai fazer para checar se um dos nós está vivo, está morto, entendeu? Então, para mim eu deixo padrão. E essa configuração aqui eu não habilito, porque eu não estou fazendo
em um ambiente virtualizado, tá? Se você estiver fazendo HA em um ambiente virtualizado, aí você tem que habilitar essa configuração aqui. Beleza, pessoal? Feito isso, vamos clicar aqui em iniciar o HA e vamos dar OK. A partir desse momento, ele vai começar a iniciar a comunicação entre esses nós para eles formarem um HA, tá? Pessoal, no momento que você estiver fazendo esse HA, é importante você fazer numa janela, tá? Porque você provavelmente, quando for fazer o teu HA, tu já vai estar com o teu firewall primário em funcionamento. Então, no momento que você está fechando esse HA, a comunicação em algumas portas da rede param de funcionar, beleza? Então, faça isso numa janela para que você possa ter segurança de não ter parado em nenhum dos seus serviços, beleza? Então, show de bola, vamos atualizar aqui a nossa... Beleza, pessoal, depois que a gente startou essa configuração do HA, ele faz um logout aqui na minha sessão, tá? É normal, demora um pouco, tá? Você tem que ter paciência, que ele tá fazendo aí essa troca de comunicação entre os nós. Beleza, já estou logando aqui no SophosFaro e vamos aqui em System Services e vamos ver como é que está o status. Ó, ainda não iniciou ali o status com o nó 2, tá? Demora um pouco, vamos aguardar mais um pouquinho para que eles possam sincronizar todas as informações aí, beleza? Uma hora depois. Beleza, pessoal. Agora que depois de alguns minutos, tá? Demora um pouco para ele poder fazer esse sincronismo. Eu loguei aqui na caixa Master. Veja que agora aqui no canto superior direito já tem um símbolozinho aqui de HA. Ou seja, significa que eu estou no nó 1. Aqui também, quando eu loguei novamente aqui na minha caixa auxiliar, veja que também já tem o mesmo ícone do HA, eu estou no nó 2. Veja só aqui o alerta aqui em cima. Esse é um dispositivo auxiliar, não é possível realizar configuração no mesmo, tá? Fazer alterações de configuração. Então toda a configuração vai ser a partir do primário. Se a gente for ver aqui no primário, vamos aqui em políticas. Veja que eu tenho algumas políticas aqui, ó, de tráfego, DNAT, tudo certo. E aqui também ele replicou exatamente as mesmas configurações, pessoal. As mesmas configurações, tá? Então todas desse lado aqui. Vou mostrar para vocês como é que o sincronismo funciona bem, ó. Se eu vim aqui, vou pesquisar aqui um objeto chamado teste. Não tem nenhum objeto chamado teste. Então vamos aqui na primária. Vamos aqui em cadastro de objetos. Vamos cadastrar um objeto aqui chamado teste 1. Vou botar um IP qualquer aqui. Vou salvar. Beleza. A partir desse momento ele já deve ter sincronizado isso lá na caixa auxiliar. Então vamos aqui, vamos pesquisar se o objeto já foi replicado. Ó. O objeto já foi replicado para a caixa auxiliar. Beleza, pessoal? Então o sincronismo funciona muito bem. Se a gente for aqui agora na caixa principal e formos aqui em System Services, veja que ele mostra aqui o status do HA, tá? Quem é que está como ativo, quem está como passivo. Ó. O ativo tem um serial KT52, exatamente como está aqui na nossa topologia, ó. KT52. E o passivo é o que tem o serial final XG74. Beleza? Então o nosso HA está formado, está de pé. Vamos voltar aqui na auxiliar, vamos também aqui em System Services e veja que as informações estão todas aqui 100% funcional. Beleza? Então vamos partir agora para os nossos testes. O HA já está habilitado como ativo passivo. Vamos abrir aqui a nossa estação de trabalho, tá? Vou deixar minha estação de trabalho aqui e vou também deixar aqui, ó, o firewall primário e o secundário, para ser bem prático esse nosso teste aqui. Beleza? Vamos deixar aqui ele fazendo esse ping para a porta LAN, né? E aqui para a internet. Ok? Então, funcionando 100%. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai desligar a caixa primária, tá? Então vamos lá, vamos desligar na força bruta mesmo. Pô, desligamos. Bora ver o que vai acontecer lá. Ó, perdeu um pacote. Perdeu 2 pacotes.
Beleza, veja que ele perdeu alguns pacotes ali e agora ele já volta a restabelecer a conectividade, tá, pessoal? Tem sim algumas perdas de pacote na rede, mas é uma coisa assim que não passa de 2 segundos, tá? Normal. E conforme você for fazendo esses testes, o switch ele já vai cadastrando esses MACs virtuais que são criados aí no cluster na sua tabela, tá? Então, geralmente esse roteamento ele é mais rápido, tá? Então, beleza, pessoal, veja aí que a nossa estação de trabalho já está tendo acesso à internet e à rede local. Por alguns segundos, no momento que essa caixa auxiliar assumiu a rede, ele perdeu alguns pacotes, mas isso é normal, beleza? Então, show de bola, pessoal. Então, veja que aqui está a nossa caixa funcionando aqui como primária, né? A nossa caixa secundária agora ela é a master e nós vamos religar aqui o nosso Firewall 1, tá? Vamos religar e aí o que vai acontecer? Esse cara vai assumir novamente, porém, como eu deixei a configuração no preference, essa caixa aqui, Firewall 2, ela vai continuar sendo a primária até que eu faça a troca de primário para secundário. Beleza? Então vamos logar agora aqui no console para a gente ver como é que está o status do HA. Beleza, loguei aqui. Vamos aqui em System Services e vamos ver como é que está funcionando. Veja só, o HA está em fault. Veja só que agora o nó 2 é o primário, conforme eu falei para vocês aqui, ó, o nó 2 é primário, tá? E o que era primário, que é no caso o nó 1, ainda está em falha. Aí vai demorar para ele reconhecer, tem um tempo aí de alguns minutos para ele reconhecer que esse cara está íntegro e formar novamente um cluster. Porém, como eu deixei aqui no preference, então esse cara aqui ele vai ser o auxiliar, tá? Então vamos dar alguns minutos aí e logo mais a gente vai checar novamente esse status, tá? Vamos ver aqui a nossa estação de trabalho. Veja que a nossa estação de trabalho está normal, está se comunicando, tudo certo, tá? E aqui a gente permanece aqui no estado de falha, mas alguns minutinhos ele vai retornar e vai ficar íntegro. Vamos acompanhar. Veja que aqui em cima, ó, ele também mostra, tá? Que o nó 1 ele está em falha, tá? E aqui nós vemos que nós estamos no nó 2. Porém, o nó 2 é o primário e está funcionando como standalone. Até o momento que ele sincronize, cheque toda a integridade e volte a ficar verdinho aqui e o HA esteja no seu funcionamento habitual. Beleza, pessoal? Agora que passou alguns minutos, vamos logar novamente aqui no console de administração para a gente ver como é que está o status, tá? Beleza, pessoal? Tudo funcionando perfeitamente. A estação de trabalho aqui, ó, se comunicando com a rede LAN e com a internet. A gente conseguiu validar que quando o principal falhou, automaticamente o auxiliar assumiu a rede. O usuário teve ali poucas perdas de pacote, mas o serviço não parou, tá tudo funcionando, tá? E agora a gente logou aqui depois desse tempo de falha que ele demora para se restabelecer. Ele já está apresentando aqui nossos status íntegro, porém o nó 2, que antes era o secundário, né, o auxiliar, ele agora é o primário. E o nó 1 agora está assumindo o papel de auxiliar. Fagner, como é que eu posso mudar isso? Eu quero agora trocar o nó 1 para ele voltar a ser primário. Muito simples, é só você vir aqui e reiniciar esse nó 2. Você reiniciou o nó 2, automaticamente o nó 1 vai voltar a ser primário. Eu gosto de trabalhar dessa forma, tá, pessoal? Eu prefiro diagnosticar, avaliar e eu vou lá e faço essa troca. Beleza, gente? Aí, claro, você faz isso dentro de uma janela, faz à noite,
você pode fazer isso aí no horário que for melhor, sem menos impacto dentro da tua rede. Bom, pessoal, então aqui a gente conclui a nossa configuração de HA ativo-passivo. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Desculpe se o vídeo ficou muito longo, mas vocês sabem que eu gosto de me aprofundar nos assuntos, eu gosto de abordar todas as situações para a gente poder discutir aqui e isso possa te ajudar aí no teu dia a dia. Se esse vídeo te ajudou, compartilha esse vídeo. Dá o teu like aí, tá? Te inscreve no canal, porque eu tenho certeza que isso aí tá ajudando muitas pessoas e agregando muito conhecimento a você aí que tem esse desafio de poder prover segurança dentro da tua rede. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.